Mateus capítulo de número 28, nós vamos ler a partir do verso de número 16. Mateus capítulo de número 28, vamos ler a partir do verso de número 16. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, agradecemos o Senhor pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nessa noite estarmos diante do Senhor, como igreja aqui reunidos. Nós somos gratos. Pedimos que o Senhor fale conosco pelo seu Espírito. Ó Deus, que a sua voz possa ser ouvida e percebida pelo nosso Espírito neste lugar. Em nome de Jesus, que a sua palavra, Senhor, possa alimentar o nosso espírito, e que o Senhor fale para além daquilo, ó Deus, que eu tenho para falar, em particular com cada um dos seus filhos e em cada coração que aqui está. Nós oramos crendo que o Senhor é Emanuel, o Deus conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa passagem que nós lemos são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Não mais 12 discípulos, agora 11, porque nesse momento Judas já saiu a suicidar-se e restaram 11 discípulos. O que muitas pessoas não sabem é que Jesus, depois que ele ressuscita, segundo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, o Senhor continua 40 dias ainda com os discípulos, ensinando eles todos os dias. O Senhor, depois da sua ressurreição, ele continua confirmando o evangelho do reino ao coração dos discípulos, por mais 40 dias. Se você for ler Atos no capítulo 1, você vai ver e vai encontrar essa afirmação, que Jesus, num período de 40 dias, depois da ressurreição, ficou com os discípulos, ensinando eles acerca do reino de Deus. E o texto que nós lemos fala exatamente da última fala de Jesus aos discípulos no final desses 40 dias. É o momento em que ele vai ser assunto ao céu. É o momento em que ele vai ser levado ao céu. E a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, que ele foi falando com os discípulos e foi sendo levado aos céus até que uma nuvem o encobriu e eles não puderam mais ver Jesus. Olhe para mim, preste atenção. Qual é a última palavra de Jesus aos discípulos? Na verdade, é mais do que uma palavra, é uma ordenança. O Senhor Jesus fala para eles que agora ele tem todo o poder nos céus e na terra, porque antes dele ressuscitar, ele não tinha todo o poder na terra, mas agora foi dado a ele, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e por esse motivo, eu estou vos ordenando que vocês vão e indo fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo. No pensamento de Deus, no pensamento de Jesus, o Senhor
não pensou em uma igreja de membros. Você está aí? Diga amém. O Senhor pensou em uma igreja de discípulos. Por quê? Temos 11 discípulos. Os 11 saíram e estão com Jesus. E a ordem de Jesus agora é que esses 11 comecem a multiplicar outros discípulos. Você está aí? Diga amém. Então observe, o pensamento de Jesus não é uma igreja de membros. E também não é uma igreja de frequentadores de culto. É uma igreja de discípulos. Você está aí? Diga amém. Você pegou ou não? É porque ele não disse assim, ó, ide e fazei membros. Hã? Ele disse, ide e fazei discípulos. Pastor, e existe alguma diferença entre ser membro de uma igreja e ser discípulo de Jesus? Gigante. Uma diferença gigante. Você está aí? Diga amém. Vira para o seu irmão e fala assim, irmão, sorria para ele, sorria, fala assim, irmão, Jesus não quer que você seja membro. Ele quer que você seja discípulo. Você está aí? Diga amém. E olhando para a igreja hoje, querido, eu posso afirmar para você que em algum momento alguém perdeu a direção. E deixou de fazer aquilo que Jesus pediu que se fizesse. Você está aí? Diga amém. Porque não estou falando desta igreja específica, não estou falando da minha igreja, onde sou pastor especificamente, mas estou falando da igreja do Brasil como um todo, no geral. Os líderes não se preocupam ou não estão preocupados mais em fazer discípulos, como o Senhor mandou. Estão preocupados em ter membros assentados nos seus cultos aos domingos. E não foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Não é essa a direção de Jesus para a igreja. Olhe para mim, se você não é discípulo, e se você não entrou na missão de fazer discípulo, você pode fazer o que você quiser dentro da igreja, você só não vai fazer a vontade de Jesus. O que no final pode te custar caro. Você está aí? Diga amém. Pastor, eu limpo, eu passo, eu troco, eu faço, eu vou. Discípulo, não, discípulo eu não quero me envolver com isso. Você vai fazer tudo, menos a vontade de Jesus. Diga assim, por quê, pastor? Pergunte, por quê, pastor? Porque Jesus não tem um plano B. Ele não disse assim, ó, ide fazei discípulos. Se não der certo, vocês tentam outra coisa. Ele não disse isso. Ele disse, ide e fazei discípulos. Ponto. Você está aí? Diga amém. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levante a mão bem alto para mim ver você. Isso. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Amém, irmãos? Hã? Tem gente nos olhando. Vou perguntar de novo para você levantar a mão bem alto e todo mundo te ver. Quem aqui é discípulo de Jesus? Uia. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Posso te falar? Tente me amar até o final da pregação. No decorrer da ministração, os irmãos vão deixando de me amar. Tente me amar até o fim. Amém, irmãos? Tem que amar uns aos outros. Olhe para mim. Onde está o problema? É que existe uma diferença entre eu dizer que sou discípulo e ser discípulo. Qual que é a diferença? O meu comportamento. Porque se o meu comportamento não atestar o que eu estou dizendo, então eu estou mentindo. Porque olhe para mim. Os discípulos são discípulos de Jesus, sim ou não? Então quem deve dizer quem são e quem não são é Jesus.
quero convidar você a fazer uma avaliação para saber se você é realmente discípulo de Jesus. Não segundo o padrão da igreja, não segundo o padrão nosso, segundo o padrão de Jesus. Você está aí? Diga amém. Tem coragem? Tem mesmo? Nós podemos mudar a pregação, podemos fazer outra coisa se os irmãos quiserem. Quer fazer essa avaliação segundo a palavra? Sim? Então vamos lá, vamos ver se você é discípulo mesmo. Vem comigo para o Evangelho de João. Quem são os discípulos segundo Jesus? Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Você está aí, diga amém. Capítulo de número 8. Você não está mentindo não, você já chegou, né? Porque os irmãos falam, quem está aí, diga amém. Os irmãos digam amém, passando as folhinhas. Vou te esperar, irmão. Você lê o texto comigo. É importante que você leia o texto. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo de número 8. Você está aí? Ó, eu vou discorrer o texto para você entender. Do verso de número 1 ao verso de número 11, acontece o episódio que todos conhecem da mulher adúltera. Amém, irmãos? Jesus está pregando, olha para mim. Eles trazem uma mulher pega no ato de adultério, em pleno ato, jogam ela para Jesus e diz, olha, a lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor, o que diz? E aí vem a famosa resposta de Jesus. Qual que é? Quem não estiver pecando, atire a primeira pedra. Observe, o texto original não é quem não tem pecado. É quem não está pecando. Diga assim, por quê? Porque a lei que manda apedrejar a mulher, também manda apedrejar o homem. É uma lei levítica. Você está aí? Diga amém. Se for pego no ato adulterando, os dois morrem apedrejados. O que eles fizeram? Deixaram o homem, levaram só a mulher. Você está aí? Diga amém. Pronto, ele resolve o problema, ele diz para a mulher, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. E Jesus começa a pregar uma mensagem no verso 12, olha comigo, verso 12, acompanha aí. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele começa uma discussão aqui, depois você pode ler na sua casa, que os fariseus dizem assim, você está dizendo que você é o filho de Deus? Aí ele fala, não, vocês que estão dizendo que eu sou o filho de Deus. E ele começa a discutir com os fariseus, amém, irmãos? Porque fariseu só serve para discutir, mais nada, é o que eles fazem. Aí chegamos no verso de número 30, é o mesmo dia, o mesmo episódio, verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Quantos creram nele? Quantos? Muitos são todos? Muitos são quantos? Muitos, mas quer dizer que não são? Então observe, olhe para mim. Imagine que Jesus está falando para toda essa turma que está aqui hoje, e muitos creram nele, mas tiveram alguns que não creram. Olha o verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam e aos que não criam. Diga assim, ele já deixou de lado. Fale, diga, ele já deixou de lado. Primeiro ele prega para todo mundo, amém? Qual que é a mensagem dele? Eu sou a luz do mundo. Muitos creram, muitos são todos? Teve uma galera que não creu. A galera que não creu já ficou para trás. E ele vai falar agora só aos que creram. Você está aí? Diga amém. Diga assim, por quê? Porque ele vai para o estágio 2. Que estágio que é esse? Olha assim, olha, observe aí. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele,
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, do ponto de vista de Jesus, quem é verdadeiramente discípulo? Os que dizem, eu sou discípulo? Não. Os que permanecem na palavra. Começa a dar problema. Sim ou não? Porque já não dá mais para levantar a mão e dizer eu sou. Tem que fazer uma análise para ver se você permanece. A palavra permanecer aqui é cumprir. Se você é um crente que está na igreja, mas a palavra de Deus não tem importância para você, você não é verdadeiramente discípulo. Se você é um crente que frequenta os cultos de domingo, mas não se importa em obedecer a palavra de Deus, você não é discípulo. E se você quiser ficar bravo, fique com Jesus, não comigo, porque não foi eu que disse, eu estou só repetindo. Você está aí? Diga amém. E a palavra que ele usa aqui é uma palavra acertadíssima. Verdadeiramente discípulos. Todas as vezes que Jesus diz verdadeiramente ou verdadeiro, é porque existe um falso que quer imitar o verdadeiro. Olha como que Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mulher, vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros... Diga assim, por que verdadeiro? Porque existe o falso. Você está aí? Diga amém. E agora? Qual que é a importância que você dá à palavra de Deus? Para a cumprir. Você sabe onde está o problema, pastor? É que nós chegamos num tempo em que as pessoas selecionam as partes uma parte da palavra que ela quer para ela. E o que ela não gosta, ela descarta. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é para mim. Perdoai os vossos inimigos. Não, isso aí não é para mim não. Isso aí é para o irmão do meu lado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Essa palavra é da minha vida. Trazei todos os dízimos. Está amarrado. Consegue entender ou não? Observe. Chegamos num ponto da igreja que nós selecionamos a porção da palavra que nós queremos. E o restante, simplesmente descartamos. Ei, se você é um crente que faz isso, deixa eu dizer algo para você. Você não é discípulo. Porque segundo Jesus, só os que permanecem, diga assim, permanece. Permanecer dá a ideia de que você precisa insistir. Consegue entender ou não? Permanece, é com luta, é com sofrimento, mas permanece. Não importa o que eu vou sofrer, não importa o que eu vou passar, não importa o que eu tenho que enfrentar, eu permaneço na palavra. Então, verdadeiramente, eu me torno um discípulo de Jesus. Você está aí? Diga amém. Sorria. Me ame. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão assim com um olhar de profeta e fala assim para ele. Fala, irmão, você tem permanecido na palavra? Porque olha para mim, irmãos.
Não sou eu que vou dizer se você é discípulo, não é você que vai dizer se você é discípulo, não é a igreja que vai dizer se você é discípulo. Quem vai dizer se você é discípulo é Jesus. E Ele está dizendo, se você não permanece na palavra, você não é. Está aí? Diga amém. Sabe onde está o problema? É que pode piorar um pouco mais. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Diminuiu o número das mãos, pastor. Pastor, por que essa palavra? Para nos condenar? Não. Para você tomar uma posição diferente a partir de hoje. Porque se você não é por causa da palavra, comece a ser. Você consegue entender, sim ou não? Pastor, não sou. Até hoje eu não dei valor à palavra, mas a partir de hoje eu quero ser discípulo do Senhor também. E eu vou dar valor a essa palavra, eu vou viver e vou permanecer nessa palavra. Amém, irmãos? Quem são os discípulos segundo Jesus? Vem comigo para o Evangelho de João no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Os irmãos estão aí, diga amém. Observe isso. Verso de número 1, Evangelho de João, capítulo 15. Nós estamos fazendo uma análise para saber quem são os discípulos segundo o padrão de Jesus. 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara, todo galho em mim que não dá fruto, ele corta, ele tira. E limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, olhe para mim para você entender o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, ó. Eu sou a videira. Eu sou a árvore. Amém? O meu pai é o agricultor que cuida da árvore. Amém? Então, olha só. Jesus está dizendo, eu sou a videira. O corpo de Cristo é a videira. O pai dele é quem cuida, é o agricultor que cuida dessa planta. Você está aí? Diga amém. E nessa planta há dois tipos de galhos. Há um galho que produz fruto e há o galho que não produz fruto. Você está aí? Diga amém. O galho que não produz fruto, o que o agricultor faz? Corta. Você está aí? Diga amém. O galho que produz fruto, o que o agricultor faz? Limpa. Diga assim, para quê? Para dar mais fruto. Você está aí? Diga amém. Quem são os galhos? Observe. Observe. Verso de número 5. Eu sou a videira, vocês são os galhos. Então, observe, olhe para mim. Jesus é a videira, nós somos os galhos. Tem dois tipos de galho. Um galho que dá fruto e um galho que não dá fruto. Amém, irmãos? Sim ou não? O que Deus faz com o galho que não dá fruto? Corta. O que Deus faz com o galho que dá fruto? Limpa. Para quê? Para dar mais fruto. Você está aí? Diga amém. Aqui você vai entender algo precioso. Olha só, nós olhamos para a nossa vida às vezes, e olhamos para trás, para o passado, e dizemos assim, eu perdi o primeiro amor. E você não sabe quando eu me converti, o tanto que eu orava, o tanto que eu buscava, e tudo que eu fazia, e aí tem crente até que canta assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Na verdade não perdeu o primeiro amor. O que aconteceu? Quando você se converteu, você se tornou um galho da videira. Você está aí? Diga amém.
e o pai esperou você dar fruto. E deu vida. Como você não deu fruto, ele cortou. Diga assim, por quê? Porque o pai não vai permitir que você sugue a vida da videira sem dar fruto. Você está aí? Diga amém. Não sei se você está entendendo o que o pastor está dizendo. Porque, observe, um galho na videira que não dá fruto, ele só suga a vida da videira. Mas é um galho inútil, então por isso que ele corta. E esse cortar, irmão, não é o cara ir para o inferno. É o cara deixar de receber a vida de Deus nele. Porque olha só há um motivo para você estar aqui recebendo a vida de Deus. Diga assim, qual? Dá fruto. Você está aí? Diga amém. Você já percebeu que o evangelho que é pregado, se for analisar, é diferente do evangelho da Bíblia? Porque, olha para mim, o que nós temos hoje? Nós temos igrejas, pessoas, que vêm à igreja para receber coisas de Deus. Mas não foi assim que Jesus pensou. Você está aí? Diga amém. Jesus pensou em quê? Em pessoas que viriam oferecer suas vidas para Deus. É o oposto. Consegue entender isso ou não? Porque olha só, se você veio para receber e Deus é que vai te servir, então você que é o Senhor, Ele que é servo. E Deus é Senhor, irmãos. Você está aí? Diga amém. Nós precisamos servi-lo. É para isso que somos igrejas, é para servi-lo. Nós não somos igrejas para ser servidos por Deus. Nós somos igreja para que possamos servir a Deus como um corpo de Cristo. Então, qual é o motivo, pastor, de eu receber a vida de Deus? Simples, motivo simples, dar fruto. Se eu não dou fruto, o pai vem e corta. E quando você vê, se você já observou um jardineiro, um agricultor podando uma árvore, você fala, que judiação. Estava tão verdinha. Qual que é o problema? É que se ele não podar, os galhos infrutíferos roubam a seiva dos galhos frutíferos e não dá fruto. Então é necessário fazer a poda. Você está aí? Diga amém. Olhe para o seu irmão e pergunte. Sorrindo, é claro, que ele ficou sério. Fala assim, irmão, você é um galho. Agora, você é um galho que dá fruto? Ou você é um galho que não dá fruto? Olha só. Acompanhe comigo a leitura. Verso de número 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém, irmãos? Com o que eles são limpos? Com o que eles são limpos? Nós ficamos aqui 3 dias sendo limpos. Diga assim, por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Vai limpar você. Está aí? Diga amém. Verso 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara, como o galho de si mesmo, não pode dar fruto, se não estiver na videira. Se nós não estivermos em Cristo. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito. Olha para mim. É impossível você estar em Cristo e Cristo estar em você e você não dar muito fruto. Isso aqui é uma afirmação. Ele está dizendo assim, ó, quem está em mim
e eu nele, esse dá muito fruto. Quem é que está em Cristo? Então, onde estão os muitos frutos? Irmão, tem crente que já foi cortado, há muito tempo e nem sabe. Continuando. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. 8, é o 8 que eu quero, olha só. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito, olhe para mim. Com o que eu glorifico a Deus? Não é com os frutos, é com os muitos frutos. Posso falar uma coisa para você? Posso falar? Você não vai ficar bravo comigo? Tem certeza, irmão? Tem crente que nunca glorificou a Deus. Diga assim, por quê, pastor? Porque nunca deu fruto. Observe, eu não glorifico a Deus com a minha boca. Eu glorifico a Deus com meus muitos frutos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Por isso que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Você não glorifica a Deus quando você vem aqui, abre a boca e fala glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você glorifica a Deus quando você começa a produzir muitos frutos. Diga assim, por quê, pastor? Pergunte que nem crente, fala, por quê, pastor? Porque o evangelho não é um evangelho de se falar. O evangelho é um evangelho de praticar. Está aí, diga amém. Olha só, 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quem é discípulo segundo Jesus? Quem dá muito fruto. E quem não dá muito fruto? Vou perguntar. Tem que perguntar, né? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Diminuiu um pouco mais, pastor. Eu acho melhor eu parar, porque senão... Olhe para mim, irmão. Ei, psiu. Discípulo não é aquele que diz que é. Discípulo é aquele que apresenta os muitos frutos. Pastor, estou muito bravo. Fique com Jesus. Foi ele que disse. Não fui eu. Eu só estou repetindo o que ele disse. E aí, irmão, olhe para mim. Virou moda na igreja dizer que é discípulo. Ah, sou discípulo. Será que é mesmo? Porque não existe discípulo que não cumpre a palavra. E não existe discípulo que não dá muito fruto. Ei, psiu. Jesus, irmão, não pensou como uma igreja de membros. Ele não pensou nisso. Ele disse, ide fazei discípulos. Quem são discípulos? Os que dão muito frutos e vivem pela palavra. Você está aí? Diga amém. Sorria para o seu irmão, para ele se acalmar e fala assim, irmão,
Fala para ele assim: você disse que era discípulo. Cadê os muitos frutos? Olhe para mim. Você não foi chamado para outra coisa. Amém, irmãos? Você não foi chamado para ser um frequentador de culto. Irmão, isso é muito pequeno para você. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Está muito além, irmão, do que frequentar um culto de domingo. Consegue entender isso ou não? Você sabe o que a maioria das pessoas não entendem acerca disso? É o que está aqui no verso de número 16. Olhe comigo. Verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim. Diga assim: eu não escolhi Jesus. Está aí? Diga amém. Mas eu escolhi a vós. Diga assim: foi Jesus que me escolheu. Olhe para mim. Você não está aqui porque você escolheu Jesus. Você está aqui porque Jesus foi quem te escolheu. Amém? Aí olhe para mim. Olhe para mim. E Ele te escolheu para quê? Olha só. E vos nomeeis para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Não é fruto que vai cair, vai se estragar. É fruto que permanece. Então, olhe para mim, olhe para mim. Entenda isso. Não foi você que aceitou Jesus. Você está aí, diga amém. Não foi, irmão. Pastor, eu aceitei. Não, esse termo que nós usamos está errado. Porque não fomos nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu. Você tem noção que no meio de tanta gente em Valadares, Jesus olhou para você e disse assim: ó, eu escolho você. Agora, para que Ele me escolheu? Para que eu vá e dê? Mas aí eu não quero. Não quero. Não quero dar fruto. Ei, psiu. O grande desafio, querido, não é fazer o que nós queremos fazer. O grande desafio é fazer o que Jesus quer que seja feito. Você está aí, diga amém. O evangelho é um evangelho de renúncia, irmão. Olha o que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem que negar o seu eu para fazer a vontade de Jesus. Você está aí, diga amém. Às vezes, irmãos, a gente olha para tudo isso aqui com um olhar natural. Entende? Não vou me envolver com as células. Ei, psiu. A célula não é uma invenção de igreja. Amém, irmãos? Se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja era nas casas. Foi assim que Deus estabeleceu a igreja. Nós não estamos inventando algo novo. Nós só estamos voltando, corrigindo um erro que alguém cometeu. E para que nas casas? Porque a missão da igreja não é reunir um tanto de gente no domingo. A missão da igreja é fazer discípulos. E discípulos se faz com relacionamento. Entrando dentro das casas, se relacionando, conhecendo, corrigindo, exortando. Quer ser discípulo de Jesus? Comece a produzir fruto, irmão. Caso contrário, Ele te escolheu, mas você não tem honrado a escolha dEle. É como um time de futebol. Você vai lá e... Eu lembro quando eu jogava quando era criança, na rua, né?
Aí você escolhia uma pessoa, escolha aquele lá. Escolhendo, achando que o cara vai dar o melhor. Aí ele fala, não quero jogar. Jesus escolheu você por time dele. Para quê, pastor? Para que você vá e dê fruto. Aí você fala, não quero. Outro dia, estava ministrando lá na igreja, eu sou pastor local, de uma igreja local. Estava ministrando, falando sobre discípulo. Uma palavra muito parecida com essa, pastor. Aí um irmão veio no final e falou, pastor, eu não vou me envolver com isso. Tenho mais o que fazer, não tenho tempo e não vou me envolver. O senhor fica bravo comigo? Eu disse, eu? Eu não. Por que eu ficaria bravo com você? Primeiro, não fui eu que morri na cruz por você. Segundo, não é o meu sangue que está sobre a sua vida. Terceiro, não foi eu que te escolhi. Quarto, não foi eu que te mandei fazer. Uai, você não está desobedecendo a mim. Isso não é invenção minha. Se tem alguém que não deve estar muito bem com você agora, é quem te escolheu. Não eu. Você está aí, diga amém. Não quero me envolver, pastor. Ei, não foi o pastor que inventou essa história, não. Foi Jesus. O Jesus que você diz que é Senhor da sua vida, mas na hora de obedecer você não quer. Está aí, diga amém. Está ficando pesado, irmão? Está tranquilo? O negócio é com ele, irmão. Amém? A Bíblia diz que haverá um tribunal, diga assim, um tribunal, chamado Tribunal de Cristo. Nesse tribunal, não serão julgadas pessoas, serão julgadas obras de pessoas. Então observe, você estava no mundo, indo para o inferno, amém? Amém? Jesus te chamou, sim ou não? Te escolheu, sim ou não? Te livrou, sim ou não? Livrou você do inferno. Amém, irmãos? Você não vai mais para o inferno, porque Jesus te livrou de lá. Mas Ele te escolheu com um propósito. Sim ou não? Que você faça discípulos. Esse tribunal vai julgar se você fez ou não. E eu quero ver, no dia eu quero ver, o que um tantão de crente vai dizer para ele, para justificar o porquê não quis se envolver com discípulos. Porque a desculpa que nós usamos aqui não cola. Não tenho tempo. Irmão, você já percebeu que foi ele que fez o tempo? Vai dizer o que para ele? Pensa, pastor. Nós chegamos diante de Cristo, ele dizendo assim, pastor, eu te escolhi, foi eu que te escolhi, te salvei do inferno, para você gerar discípulo. Não foi por quê? Vai falar o quê, irmão? Vai falar o que para Jesus nesse dia? Sabe onde está o problema? O problema está num texto que Deus falou ao meu espírito há um tempo atrás. Num Salmo de número 14, você não precisa abrir, vou dizer para você. A Bíblia diz assim, ó. Diz o louco no seu coração, não há Deus. Mas observe, esse louco não fala com a boca, ele fala com o coração. Coração fala de atitude. Sabe onde está o problema? É que tem crente ateu. Como assim, pastor? Crente ateu. Ele fala que crê em Deus,
ele fala que crê em Jesus, ele fala que crê na Bíblia, mas ele não acredita que um dia ele vai estar diante de Jesus Cristo para pagar, para poder responder por suas obras. E segundo João, os olhos dele é como chama de fogo. Ele vai olhar nos seus olhos e vai te perguntar: cadê os discípulos? Você vai dizer o quê? Eu vou dizer o quê? Temos duas respostas. Dizer para ele: está aqui, se você fez, e vai ter uma turma com você. Ou dizer: não fiz. Você está aí? Diga amém. Ei, Jesus não sonhou com uma igreja de membros. O plano dele sempre foi discípulos. E discípulos para Jesus são aqueles que permanecem na palavra e dão muitos frutos. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Sua palavra diz, ó Deus, que o Senhor corrige os filhos que ama. E nós vemos a prova do seu amor para conosco na sua correção. Porque o Senhor não quer que nós erramos o caminho, Senhor. O Senhor quer que nós acertemos o caminho. Quero agradecer o Senhor por essa palavra de alerta, de correção, de despertamento, para que nós possamos verdadeiramente ir para o centro da sua vontade. Que o seu Espírito, Senhor, nos dê força para verdadeiramente sermos discípulos. Oh Deus, em nome de Jesus. Cremos, ó Pai, que se o Senhor está nos chamando a nossa atenção para isso, é porque o Senhor quer, ó Deus, que sejamos verdadeiramente uma igreja de discípulos. Em nome de Jesus, se conosco, Senhor. Nós pedimos a sua ajuda. Que o Senhor converta o nosso coração de forma intensa, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos viver pela sua palavra, para a sua palavra, para que possamos ser frutíferos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos, papai, ser apenas membros e frequentadores de uma igreja. Nós queremos fazer a sua vontade. Queremos ser discípulos do Senhor. Estou orando, assim intercedendo por nós, no nome de Jesus. Amém. Pela última vez, sorria para o seu irmão, fala: irmão, fala para ele: irmão, faz assim, ó, olha para mim, faz assim, ó. Membro não, discípulo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.